levantou-se a multidão unida contra ele, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões 2 açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para fora da sua própria casa, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, quero dizer para os irmãos que é um prazer imenso estar aqui. Cheguei às 7 horas, porque eu pensei que começasse às 7 horas, como é o culto lá na matriz, só que aí começa às 6h30, mas eu estava pronto para vir meu irmão Eziel, se prontificou, vamos lá, ele se animou logo, e também trouxe ali o meu sobrinho Daniel, Arthur e Daniel. Hoje o Daniel não está ali, tímidozinho, mas é esperto. Eu quero, meus irmãos, antes de começar a falar, pedir permissão aos irmãos, com todo o respeito que tenho aos irmãos, mas eu quero pedir permissão aos irmãos para eu retirar a gravata. Os irmãos permitem? Eu dependo dessa autorização dos irmãos, em respeito aos irmãos. Eu já teria tirado, mas eu respeito os irmãos, porque sei que para nós isso aqui tem um valor enorme. Com todo respeito aos irmãos, eu retiro essa gravata porque eu estou suado, eu transpiro muito. Os irmãos que mais convivem comigo sabem disso. Eu transpiro muito. Ali no curso, se não tem ar-condicionado, é uma loucura, eu transpiro bastante. E eu me sinto mal assim, e é mal para os irmãos. Vocês já estão vendo. Os irmãos, por gentileza, com permissão, primeiro da igreja, nós somos servos de vocês, e com permissão dos obreiros aqui, retirei o nosso permito. Se os irmãos quiserem tirar também, sintam-se à vontade, está bastante calor, fiquem à vontade, por favor. Eu estou de modo, falando assim, bem cortês, mas é sério. Se quiserem tirar, podem tirar. Os que se sentirem bem, tranquilos assim, fiquem tranquilos. Eu tenho dificuldade de realmente transpirar. Mas isso aqui, por exemplo, se eu mandasse a minha gravata para cá e eu não viesse, nada ia acontecer, vocês ficariam sem pelo menos a leitura do texto. Mas eu vindo sem a gravata, bem vestido, até bonito. Estou bonito. Perguntei à esposa, estou bem. Se ela disser que está bem, pode ficar tranquilo, está bem. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, nós ouvimos, cantamos bastante. Eu confesso, irmãos, que até preparei também aqui um pouco. Vamos ver como é que fica isso aqui. Mas esse texto que nós lemos, ele é uma informação muito interessante e aborda um assunto que é tema desse culto nesta noite. É tema desse culto: louvor e oração. Não existe louvor sem oração.
Qualquer música, ela tem a sua beleza. Não qualquer música, né? Uma boa música tem a sua beleza. Dizer qualquer música é complicado, né? Porque tem música que é difícil de se ouvir. Mas uma boa música, um bom instrumental, tem a sua beleza. Uma música que nós poderíamos chamar de secular, por exemplo, tem a sua beleza audível. Ouviu? Não presta para nada, mas tem a sua beleza. Os professores, por exemplo, a minha esposa utiliza muito algumas músicas, principalmente as mais antigas, quando ela está dando aula de português, para analisar o texto, para utilizar alguma coisa importante. Os professores que porventura que estão dessa área utilizam bastante. Músicas antigas, as recentes são bem complicadas, não dizem nada com nada, mas as músicas antigas dizem alguma coisa, a música secular. Mas essas músicas só servem para isso, na nossa análise. Mas o louvor, a música cristã, ela tem uma outra conotação. Há um hino em nossa harpa cristã que diz o seguinte: muitos hinos foram feitos em tribulação. Nós tivemos algumas terças-feiras lá, por conta do centenário, não sei, da harpa cristã, uma idade aí que a harpa cristã fez. E nós lá na terça-feira, o pastor Zezé falou: vamos fazer uma semana de cânticos de hinos da harpa, e na terça-feira alguém traz uma palavra e tal. E nós trouxemos a palavra, o pastor Zezé, o presbítero André, trouxe a palavra relativa às canções dos hinos da harpa. E a gente consultou alguns autores aqui, e a história de alguns hinos aqui, um negócio impressionante, de luta, de dificuldade. Eu pude ver alguns irmãos, enquanto cantávamos aqui, o irmão Machado ali, eu pude ver ele de olho fechado assim, as ondas atendem ao teu comando. Adoração, mesmo sem cantar. Louvor. A irmã que antecedeu cantou também, o hino que a minha irmã cantou, falando das questões do céu. Coisa gloriosa. Os hinos cristãos têm duas características. Uma é a excelente melodia, outra é a unção do poder de Deus. E eu, só para introdução, a título de introdução, eu há alguns anos participando de um programa de música com um baixista crente presbiteriano. Ele disse exatamente o seguinte para os baixistas lá: ele falou, você quer, e para os músicos, você quer aprender a tocar boa música, você quer entender de acorde muita coisa, se você já entende, você quer treinar bastante isso. O nosso irmão disse o seguinte: vá à harpa cristã, procure a harpa cristã, procure um cantor cristão, lá você vai ter excelentes melodias, excelentes músicas para você treinar. E às vezes a gente não faz isso, mas nós temos o privilégio, irmãos, de um campo aqui, e aqui nessa noite poder cantar louvores que exaltam o nome do Senhor, cujos autores foram ungidos por Deus, orientados por Deus, para fazerem hinos que não caem no esquecimento. Nós cantamos os corinhos que vieram tradicionalmente das igrejas, das comunidades evangélicas em princípio, depois dos grupos neopentecostais, são corinhos maravilhosos. Nós usamos aqui o grupo de louvor, e eu particularmente gosto muito de cantar com o grupo de louvor, os louvores que acabaram sendo introduzidos, analisados pelos nossos pastores. Na época, enquanto jovens, nós trazíamos os louvores para cantar, e eles iam, não, esse tem aí uma heresiazinha, mas os demais eram analisados, passávamos, nós cantávamos. Mas os hinos da harpa cristã, sem nenhum tipo de adoração ou de veneração aos hinos da harpa cristã, mas com racionalidade. Quando você começa a cantar, ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Se isso não falar ao seu coração, quando você cantar esse louvor, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser revista. E é um hino que tem muito mais que 30, 40, 50, 60, centenas de anos.
apóstolos estão aqui, homens inspirados por Deus, compuseram esses hinos, e eles estão até hoje em todas as igrejas sendo cantados com inspiração de Deus. O louvor que Paulo e Silas prestavam a Deus num momento de maior dificuldade, entre tantas dificuldades vividas por esse personagem, esse homem que é um exemplo bíblico, um grande doutrinador bíblico chamado Paulo de Tarso. Ele traz, juntamente com seu companheiro Silas, depois de pregar o Evangelho, depois de expulsar uma opressão maligna numa jovem que estava com o espírito adivinhador, e diz o texto que nós lemos, isso aqui se dá na segunda viagem do apóstolo Paulo. Eu queria falar exatamente sobre isso. Louvor ao Deus que liberta. Louvor ao Deus que liberta. Qualquer outra música vai trazer para você, ou para o nosso ouvinte, ou para as pessoas que ouvem, um momento passageiro de letargia, um momento passageiro de comunicação, ou de introspecção até, mas não trará para você a paz que Cristo dá. Há um hino em nossa alma cristã que diz: plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Então você tem plena paz, não é uma paz qualquer, não é uma paz momentânea, é plena paz que faz com que esses dois personagens que lemos aqui, Paulo e Silas, consigam cantar em meio à aflição. Só o crente faz isso. Só aquele que tem plena paz e santo gozo consegue, em meio ao desemprego, consegue, em meio à aflição de um filho. E nós estamos vivendo isso, nós temos conhecimento de todos, estamos orando pela Antonella, a filha do Rômulo, nasceu e já ficou internada e já está há bastante meses lá. E há pouco tempo estava no curso do IBAT e o Rômulo estava lá usando seus sacos com um grupo de música, solando. Aquilo me emocionou. Eu falei, meu Deus, isso é confiança em Deus, é saber que Deus tem um controle sobre todas as coisas, que mesmo aquilo que ele mais queria, que o casal mais quer, a presença de uma criança, o benefício de um neném, o benefício de um bebê, e o que mais o pai pensa é o seguinte: quero que nasça saudável. Nem um pai nem uma mãe vai pensar nisso, vai sempre pensar na saudabilidade dessa criança, na vitalidade dessa criança correndo, mas a criança nasce e está doente. O pai cristão, a mãe cristã, servos de Deus, estão passando por lutas, estão passando por dificuldades, mas estão cantando no deserto, estão cantando em meio à tribulação. O que Paulo e Silas traz para nós aqui é que é possível, William, cantar na tribulação, é possível cantar nas dificuldades da vida, é possível cantar. E Paulo faz uma revisão dessas viagens. O texto, se formos olhar no texto anterior do capítulo 17, no versículo 15, capítulo 15, no versículo 36, diz que alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão passando. Paulo era um pastor, um excelente pastor, e ele visitava as congregações, as igrejas que haviam sido implantadas por ele e por seus companheiros, para ver como os irmãos estavam passando. E nessa ida, nesse trajeto, ele pregava o Evangelho. E Paulo encontra um momento impressionante aqui que nós narramos nesse texto de Atos. O primeiro, que está aqui no versículo número 16, ele diz o seguinte: ele leva alguns companheiros com ele que ele encontra no meio da cidade. Timóteo é um deles, vai com eles. Na pregação do Evangelho, no capítulo 16, no versículo de número 11, uma irmã é convertida, uma mulher é convertida ao Senhor, de nome Lídia, e ela se constrange tanto com a palavra e o ensinamento do apóstolo Paulo, que junto com outras pessoas dizem: Paulo, se aposente, fique um pouco aqui na nossa casa, entre para falar mais a respeito desse Evangelho. Paulo, ele mesmo diz que constrangido,
pedido por ela, ele atende o pedido e vai e fica na casa dela. E Paulo, logo no dia seguinte, ele vai para o local da oração. Ele está vindo para a congregação aqui de Maceió. Paulo está indo para a congregação, Paulo está indo para o local da oração. E no meio do caminho, sempre que ele ia para o local da oração, diz o texto aqui no versículo de número 16, que iniciamos a leitura, que uma jovem, e Lucas é quem narra esses fatos, Lucas diz que uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava lucro aos seus senhores. Ela era como uma leitora de mãos, era como aquela cigana, era como aquelas pessoas que a gente vê aí na placa no Rio, seu marido em 30 dias, em 1 hora e 24 horas, essas coisas todas, essas ilusões que Satanás coloca, e até acontece alguma situação para ir engabelando você e amarrar o cidadão, mas pelo poder do nome de Jesus, Paulo chega e espere aquele demônio que estava naquela menina. Agora, olha interessante, Paulo usa de discernimento espiritual, porque essa menina, essa jovem adivinhadora, ela dava lucro aos seus senhores. Ela era, na verdade, uma escrava desses homens que, por conta da adivinhação dessa menina, ganhavam dinheiro, ganhavam lucro com isso, continuavam mantendo a adoração a Diana, continuavam mantendo aquele imbróglio, aquela situação toda de adoração a imagens, de adoração por conta da adivinhação. E olha só que interessante essa menina diz no versículo de número 17, veja na tua Bíblia, eu quero que você acompanhe essa palavra. Seguindo essa menina seguia Paulo e a nós, diz Lucas, e ela clamava, dizendo, ela não falava em voz baixa, ela seguia Paulo que estava pregando, ela seguia dizendo para Paulo o seguinte: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Isso é mentira? Não, isso é verdade. Paulo e Silas, Timóteo, toda a caravana que estava com ele, por certo, eram servos do Deus Altíssimo, assim como eu e você. Você é servo do Deus Altíssimo? Você é servo do Deus Altíssimo. Mas olha a sequência de uma frase corretíssima. Ela diz: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que há de errado aqui? O que há de errado aqui? Essa menina está dizendo, na sua primeira fala, uma verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela está dizendo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Quando ela diz eles vos anunciam, ela se exclui. Correto ela dizer o seguinte: olha, são servos do Deus Altíssimo, eles nos anunciam, eles estão nos falando de Jesus Cristo. É como a mulher samaritana lá de João, ela tem um encontro com Jesus no poço. Jesus fala para ela da água da vida, Jesus fala para ela de quem ele é, se apresenta, ela entende o que Jesus está falando. Quando Jesus diz para ela, vai, chama o teu marido e vem cá, Jesus traz para ela a informação de quem ela de fato é, ela reconhece quem ela é, e o que ela faz? Ela sai dali, ela deixa o cântaro, ela vai para a cidade e chama todo mundo para ver. Olha, eu encontrei um profeta, ele falou tudo sobre a minha vida, vamos lá ouvi-lo. Essa mulher é convertida, essa mulher conhece Jesus, conheceu Jesus ali no poço. Essa mulher sabe quem é Jesus e ela vira uma pregadora do Evangelho. Mas aqui, Paulo, pelo discernimento, e essa menina sempre dizendo isso, olha, eles são servos do Deus Altíssimo. Qualquer um de nós, quero abrir um parênteses, qualquer um de nós, que pregando logo no final, olha que mensagem maravilhosa, o Senhor é servo, Deus falou sobre sua boca, qualquer um de nós botaria de novo a gravata, fecharia o punho, botaria o paletó, fecharia a barriga. Se o servo chegava em casa, mulher, cheguei. A menina disse que eu sou servo de Deus.
falado muito. Mas Paulo, e ele não ouve isso uma vez só, diz o texto, que ela seguindo clamava e falava isso por muitos dias. Versículo 18 diz: isto se repetia por muitos dias. Mas Paulo, orientado pelo Espírito de Deus, entende que aquela não é uma fala vinda diretamente dos céus. Ele repele aquele maligno daquela menina. Aquela menina é salva, aquela menina tem um encontro com Cristo. Ela é liberta da escravidão do pecado, ela é liberta da escravidão de Satanás, ela é liberta inclusive dos seus senhores. E o que é que ocorre? Por conta disso, os senhores, no versículo 19, começam a chamar toda a cidade e dizer o seguinte: olha, nós estamos perdendo dinheiro, porque essa menina, ela trazia para nós lucro, ela nos dava lucro. Agora, Paulo, esse pessoal que vem aí, estão pregando uma palavra que nós não podemos aceitar. Nós somos cidadãos romanos, nós não podemos aceitar o que eles estão dizendo, nem praticar o que eles fazem. Meu querido amigo que está ouvindo aí fora, ou você, não conheço se tem aqui alguém no Evangelho, tudo que o mundo quer é enganar você, é trazer para você, trazer para o homem algo que vai trazer, que vai dar uma pálida alegria. Vivemos isso agora. Graças a Deus a igreja você que algum dia viveu nesse mundo participando dessas festas, você está liberto pelo poder do nome de Jesus. Isso hoje te causa nojo. O que é bom desse tempo, o que eu gosto é o feriado. Aproveito para descansar, para trabalhar, para fazer alguma coisa em casa e para viajar, não tenho oportunidade financeira, mas fora isso, para nada presta, porque é nojeira, e o inimigo traz para eles uma falsa paz, uma falsa alegria, engodo de Satanás. Mas Paulo prega o Evangelho, tira essa menina das garras de Satanás e tira das mãos dos seus senhores. Por isso que é possível, é importante cantar louvores e orar a Deus mesmo em aflição. E Paulo mostra isso, versículo 24, veja comigo aí, versículo número 24. Este, recebendo tal ordem, quem é este? O guarda, o carcereiro. Ele recebe a ordem do seguinte: olha, prendam esses homens que estão atormentando vocês, prendam esses homens que estão pregando e tiraram de nós a nossa capacidade de lucro. Prendam eles, eles estão querendo ensinar para a gente aquilo que nós não queremos receber. Mas Jesus tem os seus caminhos. Jesus não deixa o servo dele passar por ser envergonhado. Paulo e Silas aceitam isso, são açoitados, eles são chicoteados. Tanto é que lá no final o carcereiro leva-os para casa e limpa os vergões. Ser açoitado naquele tempo, irmãos, não era um tapa na cara. Ser açoitado eram aquelas lanças com pontiagudas que metiam nas costas e davam açoites àquele que era acusado de alguma coisa. E é isso que acontece com Paulo e Silas. Eles são agarrados, colocados em prisão. No versículo 23 diz o seguinte: depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. O que é que o carcereiro faz então? Versículo número 24. Recebendo esta ordem de que deveria guardar Paulo e Silas com toda a segurança, ele leva para o cárcere interior e lhes prende o pé com o tronco. O que era essa prisão no cárcere interior? Era no pior local da prisão. Era na parte inferior desse cárcere, onde não se tinha cuidado nenhum. E essa forma de colocar os pés no tronco era uma coisa que eu quero que você visualize aqui comigo. Era como se fosse um tronco de madeira, era mesmo um tronco de madeira com vários furos ao meio, em que o
prisioneiro era colocado de modo em que sua perna ficasse cada vez mais aberta possível, a ponto de sentir dor. E ele ficava exatamente nessa mesma posição. Paulo e Silas estão numa posição, colocados num tronco de madeira, com as pernas totalmente arregaçadas, para sentirem dor. E o que é que esses homens fazem no momento de dor? Eles são crentes. A oração que nós faríamos, por certo, seria o seguinte: Senhor, lança fora esses inimigos. Esse homem que mandou me prender, ele não tem noção de com quem ele está se metendo. Acabe com ele, Senhor. Mande um raio na cabeça desse homem. Essa seria a oração, por certo, de alguns de nós. Por muito pouco a gente já se ira com o vizinho, já se ira com o irmão, e já pede: tomara que esse vizinho morra, tomara que ele saia daqui, tomara que esse irmão vá embora. Por muito pouco. Mas Paulo e Silas nos dá um exemplo aqui, na maior aflição da sua vida, no momento de dor e angústia. Esses dois homens, não é registrado por Lucas, um homem que tem competência para escrever, que tem cuidado no que está escrevendo. Tanto é que Lucas, quando começa a escrever, ele diz: olha, Teófilo, eu estou escrevendo para você e eu fiz acurada pesquisa. Ele poderia colocar aqui alguma verbalização desses homens, mas Lucas não coloca. O que Lucas disse é o seguinte: por volta, versículo de número 25, por volta da meia-noite. Meia-noite. Meia-noite na Bíblia quase sempre vai se referir a um momento de tensão, a um momento de expectativa. Se nós formos verificar no episódio, na parábola das 10 virgens, e à meia-noite ouviu-se o clamor, aí veio o noivo. É a expectativa, é o momento de um acontecimento qualquer, de um grande acontecimento. É a meia-noite, mas num momento de tensão total, Paulo e Silas começam a cantar. Nós não podemos imaginar qual foi o hino que eles cantaram, mas por certo, se tivessem harpa cristã naquele tempo, cantariam alguns hinos da harpa cristã. Quem sabe, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, mas ó Senhor, acalma esse mar. Não sei, gostaria muito de saber que hinos eles cantavam, mas por certo, cantavam hinos que adoravam o nome do Senhor, que exaltavam o nome do Senhor. Não era um hino de murmuração, não era um hino que falava de lamentação, não era nada que falasse de lamentação. Por certo, era louvor, exaltação ao Senhor. Paulo e Silas sentiam alegria de estarem presos por causa do nome de Jesus. E eles pregam, e eles começam a cantar, a adorar ao Senhor, não se lamentam mesmo em meio à angústia. E o louvor, a partir da adoração desses homens, cumpre alguns objetivos. O louvor, irmãos, expressado por nós, tem que cumprir objetivos. Mesmo que você não saiba cantar, mas que você adore ao Senhor de alguma forma, entendendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é o Senhor da nossa salvação. Sem Ele nada podemos fazer. Ele é o Senhor que nos resgata, Ele é o Senhor que nos restaura, Ele é o Senhor que se inclina para nós, estende a mão e nos coloca de pé. Ele é o Senhor que no momento das maiores aflições da nossa vida, quando não há saída, Ele se coloca à nossa frente e diz: esse é o caminho, andar nele, seguir por Ele, eu conduzo você, eu oriento você, em quaisquer circunstâncias. Deus é o Senhor da nossa vida, é Ele que nos conduz. Paulo e Silas tinham esse sentimento. Eles sabiam que a única solução era adorar a Jesus. Eles adoram a Jesus. As portas das cadeias se abrem. E é interessante que na sequência da leitura vem o terremoto. Após cantarem, no momento do cântico, sacode os alicerces da prisão.
Abrem-se as portas das cadeias, de todas as celas, as portas são abertas. As cadeias, os troncos aos quais eles estão aprisionados se rompem. Paulo e Silas, não somente os dois, diz o texto que todos são soltos. Vejam aí o versículo número 26. De repente sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Louvor de dois homens libertaram todos os presos. Seu louvor vai libertar alguém. Seu louvor vai libertar o seu vizinho. O nosso louvor vai libertar e vai quebrar as cadeias de Satanás. Nosso louvor tem que ter um objetivo. Não se pode cantar por cantar, não se pode orar por orar. Temos que orar com um objetivo, temos que cantar com um objetivo, estar na casa do Senhor com um objetivo, não para marcar ponto, não para um presbítero ver, não para estar bonitinho ou coisa que o valha, mas para dizer: Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. O Senhor é quem tem cuidado de nós, o Senhor é quem tem sustentado a nossa vida. Esse é o momento de adoração, oração e louvor ao Senhor. Todos foram beneficiados pelo cântico e pela oração de Paulo e Silas. Versículo número 27 diz que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Era comum ao prisioneiro, ao carcereiro romano. Se um prisioneiro fugisse, o carcereiro pagaria com a pena daquele prisioneiro. Se um prisioneiro fugisse, veria qual era a pena desse prisioneiro que fugiu. Quem era o carcereiro? Era Benemodir. A sua pena vai ser cumprida. A pena do carcereiro vai ser cumprida por você. Possivelmente, dentre os presos